Eu espero que vocês tenham tido um bom final de semana. Então, hoje eu vim dar aula de português, gênero do substantivo. O gênero do substantivo, ele pode ser masculino e feminino. Exemplo, senhor, senhora. Só que ele é determinado pelos artigos o e a. Nos artigos, para o singular, eu uso o, no masculino. E para o plural, eu uso os. O senhor, os senhores. Para o feminino, eu uso a no singular e as no plural. A senhora, as senhoras. Também ele é determinado pelo macho e pela fêmea, né? Porque muitas das vezes o artigo o não determina o gênero do substantivo. Então, eu tenho que usar a palavra macho e a palavra fêmea. Aí na página 69 tem exemplo do pinguim. O pinguim, embora a palavra venha acompanhada do artigo o, não determina o gênero do pinguim. Então, eu tenho que colocar ou macho ou fêmea para determinar o gênero do substantivo. O gênero do substantivo ele pode ser biformes e uniformes. Biformes, quando ele apresenta formas tanto para o masculino e outra para o feminino. O rato, a rata. E também temos algumas observações com relação aos biformes. Em alguns casos, o substantivo transforma-se mudando o radical. O radical é o quê? O radical. O radical, que é o O e o A. No caso aí, no exemplo de vocês, tem o homem, né? A mulher, o zangão, a abelha, o boi, a vaca. Também temos os substantivos uniformes, que apresenta apenas uma forma, tanto para o masculino, tanto para o feminino. Então, ele só apresenta uma forma. A mesa, exemplo, a mesa, a caderneta, o livro, o travesseiro. Então, só existe uma forma. Não tem a livro, é o livro. Não tem o mesa, é a mesa. Não tem o caderneta, é a caderneta. Então, o artigo, esse é o artigo a, sempre vem para essa palavra, caderneta. Sempre, o a sempre vem na frente da a mesa, porque não pode o mesa. E o livro, não pode vir a livro. O a travesseiro é o travesseiro, a mesa, a caderneta e o livro. Entre os substantivos uniformes, temos também os epicenos, né? Que refere-se a plantas ou animais. Exemplo, o jacaré. Como eu falei, como a gente não sabe se é macho ou fêmea, a gente tem que determinar um gênero para ele. Então, o jacaré macho, o jacaré fêmea. A cobra macho, a cobra fêmea. E temos também os substantivos sobrecomuns, que são usados para seres humanos, que a gente usa para os seres humanos. A criança, o cônjuge. Então, a criança, não existe o criança, né? É a criança. Então, eles são substantivos usados para os seres vivos. Criança é um substantivo para determinar que é um ser humano. Quando quisermos especificar o gênero desses substantivos, devemos acrescentar as palavras do sexo masculino e do sexo feminino. Exemplo, o cônjuge do sexo masculino. A
criança do sexo feminino. Porque a gente sabe que é criança, né? Mas a gente tem que determinar o quê? O gênero, se é masculino ou se é feminino. Também temos os substantivos comum e de dois gêneros. Não se flexiona, né? Mas permitem que a gente designe o gênero masculino ou feminino a partir do artigo. Então, para a gente saber se é masculino ou feminino, tem que saber o quê? O artigo. O modelo. A modelo. Então, modelo a gente usa para masculino e feminino. O que vai determinar é o artigo. Se é O na frente do modelo, é homem. Se é A, é feminino. Então, se é O, é masculino. Então, o modelo, se vem o O na frente, é masculino. Se vem o A na frente, é feminino. Então, o que determina o gênero é o artigo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijos!